Um homem adulto produz milhões de espermatozoides todos os dias, como uma fábrica que não para de funcionar, comandada pelo cérebro, uma glândula que tem colocada lá no alto, perto do cérebro, e outra glândula lá embaixo, mais um sistema de produção, empacotamento e entrega muito bem feito. Esse é o nosso sistema urogenital masculino que você vai ver hoje em 3D. Sou o professor Dr. Elisaldo Mendes e vou te ajudar nessa anatomofisiologia tão interessante. Vem comigo, vamos lá para o nosso modelo 3D para ficar legal. Beleza, então olha só. Vamos dar uma olhada primeiramente nas estruturas anatômicas envolvidas. Vamos mudar aqui ou aqui. Não, aqui. Não, acho que aqui é melhor. Deixa assim. Vamos lá. O que você está vendo aqui? Primeiramente, tem essa pequena camada fina aqui, que é o peritônio. Eu vou retirar ele para poder facilitar a nossa vida. Joia. Então, vamos lá, galera. Lá no alto está o rim, para começar. Vamos lá, ó. Os rins aqui. Então, o rim está aqui. Aí temos a pelve renal, ureter. Esse ureter vai descer até a bexiga. Chegou na bexiga, a gente tem essas paredes internas. Você observa que a bexiga ela é muscular. Conforme você vai, né, o dia todo vai ficar gotejando urina aqui. Depois vai, ainda não tem aqui no canal, depois vai ter uma aulinha do rim para vocês entender direitinho como é que vai acontecer a filtração. Lá na comunidade a gente já tem uma aula dessa anatomia. E aí essa urina ela é colocada aqui dentro, vai se depositar aqui e daqui essa urina sai pela uretra, por esse caminho aqui. Falando em uretra, vamos logo conversar sobre ela. Eu tenho algumas partes. Essa é a uretra prostática. Sim, essa é a próstata. Então, a primeira parte da uretra é a uretra intramural, é aquela que está aqui dentro, na parede muscular. Aí a gente tem a uretra prostática, depois a gente tem a uretra membranar, ou membranosa, que é aquela que está saindo da bexiga em direção ao pênis. E a gente tem a uretra esponjosa, que está no corpo esponjoso, e vai se abrir aqui, liberando essa urina. Joia? Beleza, Elisaldo. E agora? Agora eu vou aproveitar que eu já estou aqui. Esse é o testículo. Existem várias camadas de tecido. Aqui é a bolsa escrotal ou simplesmente escroto, a pele do escroto. E a gente tem várias camadas colocadas aqui. E a gente não vai discutir essas camadas hoje. Eu tenho aqui o testículo. Deixa eu separar ele aqui. Internamente, ele tem vários canalículos, onde são produzidos quem? Exatamente, são produzidos espermatozoides. Joia? Aqui eu tenho células que são responsáveis por isso e tem também as células de Leydig. As células de Leydig elas estão entre essas áreas onde é construído, onde é produzido o espermatozoide. As células de Leydig são as células responsáveis pela produção hormonal. Então, sim, o testículo tem duas funções: produção de espermatozoides ou espermatogênese e produção de testosterona, parte hormonal do homem. Joia? Beleza, Elisaldo. Entendi. Aqui eu tenho o testículo. O que é isso aqui? Ó, aproximei bem. Esses aqui são os pequenos ductos. Olha isso. Eferentes do testículo. Eles vão levar o espermatozoide para o epidídimo. O epidídimo, então, ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar os espermatozoides. Esses espermatozoides vão maturar aqui dentro antes de serem entregues, antes de saírem na ejaculação. Beleza? Então, testículo, os ductos eferentes, epidídimo, mas tem a cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo. E aí a gente vai para o ducto deferente. Não é diferente, é deferente. Ó, vamos seguindo ele aqui. Ó. Ele vai subindo. Eles, ó, perdi ele. Calma, a gente vai reencontrá-los onde? Ó, eles aqui, verdinho de novo. Caramba, Elisaldo, ele faz essa volta toda. É, ó, deixa eu fazer um negócio para você. Ó, vou marcar ele aqui. Já está marcado. Separei, olha isso. Eles vão sair cá debaixo do epidídimo, na cauda do epidídimo,
e ele começa a subir, passa por fora aqui, ó, na frente da região pública, faz a volta ali em cima do arco público e vem em direção descendente, ó, já atrás do isquio. Olha que interessante. Agora eu vou voltar. Então, ó, ele está saindo aqui, você está vendo essa volta toda, e aí ele vai chegar onde? Ele vai chegar aqui na ampola da vesícula seminal. E aqui, ó, essa é a vesícula seminal. Vamos lá. Vesícula seminal. O que a vesícula seminal faz? Lá de baixo, pelo ducto deferente, estão vindo os espermatozoides. Aqui a vesícula seminal ela produz um líquido chamado sêmen. Então esse líquido ele ajuda a manter os espermatozoides vivos. Eles também têm nutrientes, muita frutose. E como eles têm flagelo, eles conseguem se movimentar melhor aqui, mediante a presença do sêmen. Ah, acabou, Elisal? Não. Eles agora vão ser entregues pelo ducto aqui da ampola para onde? Para a próstata. A próstata também vai trabalhar aqui, liberando o líquido prostático. Vamos separar ela aqui. Ó, para cá atrás. Aqui é a primeira parte dela. Tá vendo esse orifício? É onde vai entrar a ampola. E aí vai colocar os líquidos aqui dentro. Joia? Deixa eu voltar com ela aqui. Agora eu peguei a parte de baixo, ó. Opa, vamos voltar com ela aqui. Aê. E agora o que você vê aqui? Ó, o orifício. E esse orifício se abre aqui, jogando seu conteúdo onde? Na uretra prostática. Percebeu? O que a gente tem? Vamos voltar na imagem completa. Você tem essa ampola aqui que vem com líquido. Deixa eu diminuir aqui. Vem comigo, presta atenção. Saiu lá do testículo, o espermatozoide. Ficou no epidídimo, maturou. Desceu pelo ducto deferente. O ducto deferente entrou em contato aqui com a ampola da vesícula seminal. Agora se junta o espermatozoide com o produto da vesícula seminal. Deixa eu fazer melhor. Deixa eu tirar. Esse aqui é o reto, tá, gente? Pronto. Tirei. Então, aqui, ó, a vesícula seminal, você vê que ela se junta aqui, formando essa pequena ampola. Seu conteúdo vai para dentro da próstata. Você já viu que mais ou menos nessa altura. Deixa eu separar. Ó, essa uretra, ela tem uma abertura. Olha aqui. Essa é a abertura onde ela vai receber o conteúdo que está vindo, lá do testículo pelo ducto deferente. 2, da vesícula seminal, sêmen. 3, da própria próstata. Todo esse conteúdo agora entra na uretra. E agora sim, você já conhece o caminho da uretra. Esse conteúdo vai passar pela uretra em direção à saída aqui. O que acontece? Nós temos ainda as glândulas bulbo-uretrais colocadas aqui. Deixa eu separar essa estrutura. Esse daqui é o nosso corpo cavernoso, esponjoso. E a gente tem dentro dele algumas áreas onde nós temos as glândulas bulbo-uretrais. Joia? Essas glândulas bulbo-uretrais, elas têm uma função muito importante. Deixa eu voltar aqui para você olhar para mim, peraí. Aí, vamos lá. Olha só, a uretra masculina, ela é bem maior do que a uretra feminina. Joia? Mas ela é o caminho único para passar a urina e para passar os espermatozoides, o esperma, que aí você já tem o esperma, onde você tem os espermatozoides, tem o sêmen, né, tem o líquido prostático. Então você tem um líquido ali que vai nutrir e proteger os espermatozoides. Só que a urina é ácida. Então, como a gente urina, vai passar a urina ali e vai ficar ácido. Se o espermatozoide entrar em contato diretamente com essa uretra, ele morre. Com essa acidez da urina, ele vai morrer. Então, as glândulas bulbo-uretrais, elas vão lançar um líquido alcalino, claro e alcalino, para quê? 1, lubrificar a glande para o ato sexual. 2, baixar a acidez da urina ali na uretra, para garantir a viabilidade, a vida desses espermatozoides. Percebeu? Então, é uma fisiologia muito bem organizada. Vamos voltar aqui na tela. Deixa eu afastar a imagem para você dar uma olhada como um todo. É uma estrutura muito bem organizada. Você viu que eu tirei o reto, estava aqui, não é? Por isso que o toque prostático, exame prostático, ele acontece aqui na direção, né, pelo ânus, porque ela está bem próxima ali.
Joia? Então, olha só, com isso, a gente consegue entender algumas coisas interessantes. Vamos organizar aqui para eu passar isso para vocês. Bom, pensando aqui numa organização, primeira coisa que você vai pensar, você entendeu essa estrutura anatômica, legal, mas não é só isso, a gente tem também um eixo hormonal muito importante, que é o eixo hipotálamo, hipófise, gônadas. Joia? Esse termo, né, eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, ele serve também para as mulheres. Calma, vou te explicar. Ué, mas é o mesmo hormônio? Não. No final, não. No início, sim. Vou te explicar agora. É o seguinte, o hipotálamo vai liberar o GnRH. O que é isso? Hormônio liberador das gonadotrofinas. Então, o hipotálamo vai mandar isso para quem? Para a hipófise. A hipófise, então, estimulada por esse hormônio liberador das gonadotrofinas, a hipófise libera quem? LH e FSH. LH, hormônio luteinizante, FSH, hormônio folículo estimulante. Esse LH, esse FSH cai onde? Cai na corrente sanguínea. O LH, hormônio luteinizante, ele vai estimular as células de Leydig, lá no testículo, que vão produzir o quê? Testosterona. Joia. Agora, o hormônio folículo estimulante, ele vai estimular outra população de células, são as células de Sertoli. E elas vão o quê? Vão sustentar a espermatogênese, a produção de espermatozoide. Então, enquanto o LH estimula a produção de testosterona, o FSH estimula a espermatogênese, a produção de espermatozoide. Aí o que acontece? Testosterona, e aí tem um outro personagem, né? E a inibina. Olha só, quem é inibina, né? São produzidas também nas células de Sertoli. Então elas vão fazer o feedback negativo, vão avisar o hipotálamo e a hipófise para produzirem ou para inibirem ou para liberar esses hormônios ali. Então eu tenho um sistema de feedback, vamos imaginar. Testosterona e espermatogênese caíram. Então, vai diminuir a quantidade de testosterona e também, né, a inibina. O que vai acontecer? O hipotálamo, ele tem um sistema, lembra da veia porta hepática, o sistema portal hepático? Existe um sistema porta também hipotalâmico. Então, ele vai pegar pelo sistema porta hipotalâmico esse sangue ali e vai analisar, entendendo que está faltando testosterona. O que vai acontecer? Ele libera as gonadotrofinas, que vão para a hipófise, que vai liberar quem? LH-FSH, vai cair no sangue e vai estimular quem? Testículo. Tanto as células de Leydig quanto as células de Sertoli. Tanto a produção de testo quanto a produção de espermatozoides, espermatogênese. Joia? Então, olha só. Você vai pensar como se fosse um termostato hormonal. Pronto. Esse eixo é um termostato hormonal. Se eu tenho baixa de hormônio, opa, ligou lá no hipotálamo, tem que produzir mais. Então, isso é importante saber. Outra coisa que eu quero que você guarde, como é que eu vou... Vamos usar o seguinte macete. Você vai pensar na linha de produção de uma empresa. Testículo é a linha de produção, ele vai produzir espermatozoide. Joia? O epidídimo é o depósito, é onde vai ficar guardado e vai maturar. Pensa em uma vinícola, né? Então foi produzida ali, o suco da uva foi colocado num barril e colocou ali para maturar, para poder pegar aqueles tons amadeirados, frutados, né, que alguns vinhos têm. Joia? Beleza. Gosto muito de vinho, depois a gente fala sobre isso. Mas vamos voltar. E aí vai ficar ali no epidídimo, no barril, para maturar. Tá pronto, aí vai para a esteira de entrega. Essa esteira seria quem? O ducto deferente. E agora vamos engarrafar esse vinho, vamos embalar esse vinho, colocar numa garrafa bonita, com rótulos. E aí vai para onde? Vesícula seminal, que vai adicionar quem? O sêmen. Então você engarrafou. Vai para a próxima para receber ali o líquido prostático, você rotulou. E aí sim vai para a uretra, ou seja, para o caminhão de entrega, para poder entregar para o consumidor final. Joia? Então visualiza assim que você não erra. Visualizando no macete do tio Elisaldo, você não erra. E aí você sabe o caminho do espermatozoide. Então, vamos voltar aqui. Testículo vai para onde? Vai para o epidídimo. Epidídimo vai para onde? Vai para o ducto deferente. Ducto deferente vai para onde? Vesícula seminal. E aí ducto, ó, da ampola do ducto vesícula seminal vai para onde? Para a próstata. Da próstata, sim, ele vem para onde? Para a nossa uretra, e aí sim vai ser entregue ao consumidor final, teoricamente, o óvulo. A gente sabe que nem sempre vai para lá, mas enfim, não vamos entrar nessa vibe aqui, não. Deixa essas piadas para fazer nas aulas presenciais.
Joia, galera? Então a gente entendeu esse jogo, a gente entendeu que existem glândulas acessórias ali, como é o caso, né, da própria vesícula seminal, da própria próstata, das glândulas bulbouretrais. Lembrando, galera, a glândula bulbouretral pode ser chamada de glândula de Cooper, né? Que vai liberar esse líquido ali, que vai baixar a acidez lá da uretra. Joia? Então estamos indo bem. Vamos entender mais alguns aspectos interessantes aqui. Vamos entender aqui uma coisa rapidinho aqui. Não é bem o assunto, mas vamos entender. Vamos pensar aqui. Essa ereção, como é que acontece essa ereção? O que é a ereção? Você viu que nós temos ali os corpos esponjosos e o corpo cavernoso, corpo esponjoso e corpos cavernosos. Por que esponjoso e cavernoso? Porque eles recebem sangue, como se fosse uma esponja mesmo. Então vamos entender rapidinho aqui. Vamos lá, como é que eu vou abordar esse tema de uma maneira simples? Bom, vale a gente entender o seguinte: existe um mecanismo por trás da ereção. O estímulo, os estímulos nervosos, né, quando ocorre ali a excitabilidade, pode ser simplesmente mental. A pessoa pode estar pensando e ela tem uma ereção. Mas, via de regra, o que acontece? Seja qual for o estímulo físico ou mental, o sistema nervoso ele vai liberar óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai relaxar a musculatura dos vasos dos corpos cavernosos do pênis. Isso vai permitir que eles façam o quê? Se encham de sangue muito rapidamente. E a pressão desse sangue ele vai comprimir, né, as veias de saída, mantendo então o sangue meio que represado, não totalmente, tá? Você ainda vai ter a troca de sangue venoso, mas uma grande quantidade desse sangue vai ficar preso ali. E isso vai levar à ereção. Lembrando que o clitóris também tem tecidos eréteis, o clitóris também sofre ereção. Depois eu faço uma aula só para explicar isso. E agora, quando chega no clímax, né, que seria a ejaculação, essa daí ela é um reflexo em duas fases. Vamos lá. A emissão, né, o sêmen que se junta na uretra por contração dos ductos e das glândulas, né, ele vai acontecer por conta de respostas, como é que eu vou dizer? Respostas aos estímulos do próprio ato sexual, joia? E aí a gente tem a expulsão propriamente dita, que seria contrações musculares muito rítmicas que vão expelir esse sêmen para fora, e aí você tem a ejaculação. Eu não vou entrar nessa vibe, mas existe um jogo entre o sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático. Eles se alternam durante a ereção e durante a ejaculação, para que essas coisas possam funcionar adequadamente. Joia? Tudo bem até aí, galera? Bastante informação. Você vai pegar esse vídeo, está aqui para você, então você pode pausar, pode printar as imagens e você consegue trabalhar tranquilamente com isso daí. Deixa eu voltar aqui com vocês. Esse é o mecanismo básico, então, da funcionalidade, tanto da ereção quanto da ejaculação, e o principal é o caminho, o local onde é produzido e o caminho que esse espermatozoide segue até a ejaculação. Beleza, pessoal? Então, guarde essas informações, não seja muquirana, mão fechada, mão de porco de informação, manda para aquele colega, para aquela colega que também está estudando. Não esquece de dar o like e lembra, toda terça-feira tem live aqui no canal, toda terça-feira, não pode perder. E se você gostou dessa aula, achou a didática interessante e quer aprender mais, eu vou deixar duas coisas aqui para você na descrição. Primeiro, se você caiu de paraquedas, eu vou te informar, nós temos um grupo de estudo totalmente de graça, 0800, isso mesmo. Você clica lá, entra no grupo de estudos, não tem corrente, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é só para receber material, presta atenção, material, e também receber os avisos das aulas aqui da comunidade do YouTube, pode entrar lá. E falando em comunidade, também vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer a comunidade Fisiologia Humana 360. Lá a gente tem uma organização diferenciada, a gente tem grupo fechado, a aula não acontece no YouTube, ela acontece fechada no Zoom e é só para membros. Então, se você quiser se tornar um membro, né, alguém que tem mais acesso à inteligência artificial, a material de estudo, aulas ao vivo e muito mais, clica lá e conhece. E se ficar com dúvida, tem aqui também o link, né, da nossa equipe para você tirar todas as suas dúvidas no suporte. Valeu, galera? Então, por hoje é isso aí. Grande abraço, professor Isaldo. Vejo você no nosso próximo encontro. Valeu, fui!